Bem-vindos às Conversas Fora da Caixa. É um programa da pensarforadacaixa.pt, presente aqui nas redes sociais, nos canais de YouTube. Aqui cada conversa é um encontro com histórias que tocam, ideias que libertam e perguntas que nos fazem parar um instante e pensar. O meu nome é Joaquim Sobreiro Duarte e convido-te a respirar fundo, a abrir um espaço dentro de ti e a permitir que esta conversa, quem sabe, que te possa mover também. Hoje convidei a Teresa Leal. Teresa Leal é consultora, mas não daquelas que chega com respostas feitas. Pelo contrário, é daquelas que chega com perguntas e ouvidos bem atentos. Ela é orientada por valores muito simples, mas não fáceis de viver. Lealdade, responsabilidade, empatia, compromisso e gratidão. E sim, isto não é só discurso bonito. Nota-se mesmo na forma como ela está com as pessoas. E nós vamos dar por isso mesmo hoje. A Teresa é consistente, coerente e focada. Basicamente, pensa, sente e age em alinhamento. E hoje, em dia, é quase revolucionário. Gostava de ouvir mais e de acreditar que as pessoas não são todas como ela é. Acreditem, a Teresa está no caminho. Por isso, faz todo o sentido termos hoje aqui nestas nossas conversas fora da caixa Teresa Leal. Recebam com todo o carinho a Teresa Leal. Olá Teresa, viva, bem-vinda. Viva, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Puseste a fasquia muito elevada, eu sou humana e os humanos têm o seu lado B e não está aí nada do meu lado B, mas eu também tenho, estou longe de ser perfeita. Tenho. Sim. Podes, durante esta nossa conversa, também mostrar um bocadinho desse lado B. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Ora bem, tal qual como é habitual, nós estamos aqui numa conversa fora da caixa, por isso vamos ter caixas e das caixas vai sair algo. Algo que pode ser mágico ou não, logo vamos ver. E então vamos à primeira caixa. Vamos. E eu vou... Fiquem comigo. Eu vou abrir a primeira caixa. E desta primeira caixa, ora, vamos lá colocar, sai algo que é um regresso ao ponto de partida, com espaço para histórias reais, divertidas ou, quem sabe, mesmo inesperadas. Então vamos ao ponto de partida. Como é que era a Teresa muito mais pequenina, em jovem? Era outra Teresa. Eu era possivelmente o ser mais envergonhado que havia ao cimo da terra. Vivia agarrada às saias da minha mãe, lembro-me perfeitamente. E também me lembro, quando já era mais crescidota, de um dia ter chegado a casa e ter dito à minha mãe: eu quero ser advogada. E a minha mãe disse: não vais conseguir. Eu disse: não vou conseguir. Porquê? Nunca vais conseguir falar para muita gente. Tu, envergonhada como és, não vais conseguir fazê-lo. E depois, como se não bastasse, ela consultou várias pessoas com quem nós nos dávamos e dizia: vocês acham possível a Teresa ser advogada? Não, ela é muito envergonhada. Eu de facto não fui para advogada. E percebi nessa altura que tinha ali um grande desafio na vida. Não era o ser envergonhada, mas de facto não era confortável falar com muita gente. Eu cresci e uns bons anos mais tarde, já na TAP, e a gente há de chegar lá à TAP com certeza, mas uns bons anos mais tarde na TAP, a minha direção envia-me para falar para um auditório que tinha 200, 300 pessoas. E foi na altura que a TAP lançou uma música dos Braços Abertos. E o desafio que me deram, para além de eu ir a fazer a apresentação que tinha que fazer, eu tinha conseguido pôr o auditório todo em pé, de braços abertos ao som da música. Isto foi um desafio tremendo. E o que é certo é que eu consegui e correu bem. Eu subi ao palco, fiz a apresentação,
envolvi o suficiente as pessoas para no final, quando coloquei a música e pedi para toda a gente fazer um bocadinho da coreografia, eu olhei e vi um auditório cheio de gente de braços no ar ao ritmo da música e ri-me, porque de facto eu não fui advogada, mas consegui mobilizar as pessoas e isso foi fantástico. Como é que aquela pequena, aquela criança via aquela adulta, ou via-se naquela adulta perante aquele conjunto de pessoas? Olha, é assim, eu em criança, eu tinha bonecas como toda a gente tive bonecas, tachinhos, panelinhas, brincava alguma coisa, mas não era isso que eu gostava. O que eu gostava mesmo era de livros, adorava, e eu ainda não sabia ler e já adorava mexer em livros. Foi uma coisa que acho que nasceu comigo. E adorava fazer de conta que, quando apanhava jornais lá em casa, uma das minhas brincadeiras preferidas era fazer de conta que estava a apresentar o telejornal. E estas eram as coisas que eu gostava. Por isso é que, ainda há pouco falávamos, eu dizia-te que a minha mãe dizia que eu era diferente. Ela é assim, ela é diferente dos outros. E de facto, eu quando olho para trás, sim, eu era, porque mesmo nas brincadeiras, eu não tinha as brincadeiras de menina, tinha alguma coisa assim, mas eu fazia aquilo porque todos faziam. Há aqui um fator importante também, que foi o meu pai. E o meu pai, eu era a menina do papá, mas o meu pai fez uma coisa que ele não sabia o que é que estava a fazer, mas condicionou isto, ou seja, ele deu-me um conjunto de brinquedos que não eram brinquedos de menina. Aliás, eu durante anos pedi ao meu pai um carrinho para passear bonecas, ele nunca me deu. Mas tive um Mercedes telecomandado azul bebê, tive um peão, tive alguns carros daqueles que não caíam, punha-se em cima da mesa e nunca caíam. Lembro-me de um Volkswagen Carocha e um comboio que andava e apitava e deitava fumo, enfim. Maravilha da tecnologia nos anos 70. Mas ao eu ter estes brinquedos que eram mais de rapaz, também acabou por me pôr a pensar de uma forma diferente. A vida não era só tachinhos e bonequinhas, claro. Mas havia todo o universo. Já partilhaste aqui connosco algumas histórias, digamos assim, algumas memórias. Há alguma memória que tenhas daquele momento de criança assim, olha, fora da caixa? Há um momento que é dos momentos que eu tenho, é das recordações mais antigas e é das melhores recordações que eu tenho. E é muito simples. Eu devia ter eu não estava ainda sequer na escola, vamos pensar 3, 4 anos, e o meu pai levou-me ao aeroporto e levou-me a ver os aviões. E nós ficámos, não fomos para onde ia toda a gente, que era para aquela bancada. Nós ficámos cá em baixo, havia uma rede, e eu lembro-me perfeitamente de pôr os deditos pequenos na rede. Ficámos ali, eu acho que nem falámos. Ele ficou no mundo dele e eu no meu. E eu lembro-me perfeitamente de estar ali com os dedos na rede e de ver, estava um avião próximo, e de ver mulheres, estamos a falar início dos anos 70, portanto, andar de avião era um luxo. E eu lembro-me perfeitamente de ver aquelas mulheres lindíssimas, super arranjadas, a subir as escadas, e eu tinha perfeita noção da minha vida, portanto, nós não éramos ricos, nada, éramos pobres. E de eu saber que seria completamente impossível para mim subir aquelas escadas, mas de olhar e pensar como era elegante e bonito ver aquelas mulheres a subir. 2 coisas interessantes. Uma, eu percebi há muito pouco tempo porque é que o meu pai me levou a ver os aviões. Porque o meu pai fez parte dos homens que ajudaram a construir a pista. E ele levou-me a ver os aviões porque ele próprio tinha orgulho no trabalho que tinha feito. E já ele estava relativamente doente quando eu percebi. Ele, quando estava muito doente, teve algumas conversas muito profundas comigo, e foi quando eu percebi porque é que ele fez aquilo quando eu era miúda, porque ele tinha orgulho do trabalho que tinha feito. Depois, a outra coisa gira, eu entrei para a TAP, fiz carreira na TAP, viajei muito e fiz muitas vezes eu estava no topo da escada do avião, quando não era manga, e muita vez olha para o sítio de onde estava a menina
garanto mesmo a sério, e ri-me para a menina que supostamente estaria lá, que era eu, a dizer-lhe, conseguiste. Já que falaste nisto, hoje a Teresa de hoje, qual era a mensagem que ela poderia passar àquela menina? Isso mesmo, conseguiste. Aliás, era isso que eu fazia quando eu subia as escadas. Agora já não estou na TAP, mas quando subia as escadas, quando não era manga, e eu tinha que subir como nos anos 70 subia, e eu chegava ao topo do avião, eu por norma, antes de entrar no avião, olhava para trás, quando era na área mais ou menos próxima de onde estaria a tal menina, e eu ria-me sempre, e ninguém percebia porquê, mas eu dizia mentalmente à pequena que lá estava a dizer-lhe, conseguiste, não te atrevias a sonhar, e conseguiste. Ou seja, é basicamente tu, afinal, apesar de tudo aquilo que tu passaste, no final ficou tudo bem. Normalmente, e é natural que nós ao longo da nossa vida, especialmente naquele momento de crianças, pessoas que nos marcam e que nos deixam memórias, claro, podem ser memórias prazerosas, outras traumáticas. Tens algumas pessoas que possas ou queiras partilhar que te marcaram na tua vida? Sim, só vou falar das boas. Das boas, há duas pessoas de que eu me recordo sempre. Uma é o meu pai. Eu, de facto, fui a menina do papá, e o meu pai, em vários momentos, o meu pai não era propriamente o típico pai carinhoso de hoje em dia, mas à forma dele, ele transmitia o quanto gostava de mim, e isso foi importante para eu crescer. Todos os valores que eu adotei são os valores que eu aprendi com o meu pai. Portanto, sem dúvida, o meu pai, eu quando penso na infância penso sempre do meu pai. Depois há outra pessoa que foi fundamental, foi na primária, foi a minha professora primária, a dona Maria Emília Galvão Teles, é da família, portanto era a única menina dos vários irmãos Galvão Teles, e ela, como era a única menina, na altura não havia muitas saídas para as meninas de bem, e ela basicamente só podia ir para professora e pouco mais. E ela foi para professora, e sorte a minha na altura, porque ela foi minha professora. Ela viu em mim coisas que eu não via, e nem vi, mesmo já depois dela já não ser minha professora, eu continuei a não ver, só vi muitos anos mais tarde. E ela estimulava muito a minha parte criativa e da escrita, muito. E eu posso dizer que até hoje eu tenho um saquinho do pão que ela me deu, que está guardado até hoje. E está guardado porque eu, quando olho para ali, lembro-me de alguém que acreditou em mim quando eu não estava nem a acreditar ou não. Eu era um ser que ia vivendo conforme era possível viver, não era uma criança. E sim, portanto, a minha professora primária acreditou, ela investiu muito em mim. Ela chegou-me a chamar à casa dela para me dar explicações. Portanto, ela investiu de facto em mim, e esse investir em mim quando eu tinha 6, 7, 8 anos, que nós às vezes achamos 6, 7, 8 anos, deu frutos muitos anos mais tarde. E de facto Sim. Foi bom, e sou grata por aquilo que ela fez por mim. Dona Emília, quer esteja onde estiver. Exato, possivelmente. Está-nos a acompanhar. Esta questão e falávamos logo no início de alguns valores da Teresa, aquela menina já tinha aquele valor da gratidão? Não sei, acho que não. A menina só existia. As crianças só existem. As crianças não têm valores. Isso depois é uma coisa que eu acho que se vai lapidando. As crianças existem, estão ali, e sobretudo, se pensarmos nos anos 70, e nós éramos 4, e eu era a mais nova de 4, era mais uma que estava lá em casa, era mais uma boca para alimentar, não é? Portanto, vamos dizer que as crianças, pelo menos na altura, cresciam em modo muito automático, e depois era o que Deus quisesse.
E só com o passar dos anos e o tomar então de consciência e levar algumas lambadas da vida e tomar consciência de uma série de coisas é que nós começamos a tomar consciência dos valores que nós temos. Eu não era uma má criança, eu não fazia bullying, eu era uma criança muito calma. Não era nada exigente. Lembro-me que em termos de prendas e assim, eu não exigia nada. Agora, se eu tinha em mim os valores, eu ainda não tinha consciência disso. Muito bem. Então, abrimos uma caixa, vamos lá colocar dentro e, efetivamente, vamos fechar a caixa. Mas acreditem que o que lá fica dentro agora não é o mesmo que saiu há pouco, porque tem aqui a magia da Teresa Leal, que é a nossa convidada de hoje. Por isso, Teresa, vamos fazer agora aqui uma pausa, vamos voltar a seguir para outro momento. Por isso, fica aí desse lado, nós voltamos já a seguir. Grupo SD, Sentidos Dinâmicos, desde 2009 a ajudar as pessoas a chegar mais longe. Então, bem, cá estamos de volta nesta segunda parte das Conversas Fora da Caixa. Hoje connosco, Teresa Leal. Já agora peço-vos, se assim o entenderem, para partilharem esta conversa, porque ela tem todo o interesse, acredito eu, e que leves daqui algo que possa ser importante. Provavelmente, com esta conversa também estás a refletir algo que aconteceu em ti. Eu daqui estou a sentir muitas coisas que a Teresa está a falar, que eu estou a senti-las em mim. Mas bem, Teresa, vamos continuar. E para continuar eu vou aqui tirar mais uma caixa. Vamos a ela? Bora, vamos lá. Bora lá. Então, esta caixa que vai abrir, aqui assim, ok? Vamos pôr aqui. Eu espero sempre que saia aquele mágico que me vai dar direito a pedir 3 desejos. Mas ainda não aconteceu, Mas vai a seguir, quem sabe. Olha, aqui neste momento o que é que nós queremos? Queremos perceber a tua versão atual, a versão da Teresa Leal de hoje, não é? E como é que tu descreves hoje aquilo que fazes? Ora bem, hoje aquilo que eu faço. Eu hoje sou consultora. Uhum. Estou neste momento contratada pela CCDRC para fazer numa iniciativa que se chama CR9. Há um conjunto de somos 8 na região centro, cada um na sua sub-região, e o que nós estamos a fazer é transferência de tecnologias das empresas, das universidades para as empresas. Portanto, basicamente, vamos muito a empresas perceber que desafios é que têm e que não é nada que se possa comprar no mercado, levar para o sistema científico a trabalhar aquela questão e depois ficarem a trabalhar em conjunto e em conjunto encontrarem uma solução inovadora. Estou a entrar no 4º ano deste processo. É bastante desafiador, bastante interessante. Não me limita completamente, porque eu não sou funcionária da CCDRC, portanto eu presto um serviço à CCDRC, mas o que quer dizer que eu continuo a ter também tempo para fazer outras coisas que gosto, e eu gosto muito da parte de formação e de apoio a pequenos empresários. Portanto, eu tento conjugar todo este universo da transferência de tecnologia com esta parte de apoiar e dar formação a novos empresários, e eu faço muito uma coisa completamente pro bono, de alguém que tem um problema e que me liga e eu vou tomar um café, e o café às vezes demora 2 ou 3 horas, e junto com a pessoa ponho-a a pensar, ela a pensar sobre, claro que eu vou orientando, não é? Claro. Mas ela a pensar como é que ela consegue resolver aquela questão que ela me apresentou. E a maior parte do meu tempo é à volta disto. Ok. Olha, eu vou recuar à nossa primeira parte, onde havia aquela miúda envergonhada e que queria ser advogada. Afinal, conta-nos lá,
fostes advogada, não fostes, e diz-nos, continuas a ser assim aquela envergonhada, introvertida? Então é assim, não fui advogada. Eu concorri à universidade quando toda a gente concorre, mas eu olhei e dizia, pá, não há nenhum curso realmente. Os meus pais dizem que eu para advogada não tenho jeito e não há nenhum curso que eu goste. Portanto, acabei por não entrar. Entrei 2 ou 3 anos mais tarde, na altura que entro para a TAP, entro na universidade e entro para Relações Públicas. Mas eu também estava à espera que fosse uma coisa, chego lá e não tinha nada a ver. E mais uma vez eu digo, não é nada disto que eu quero da vida. Portanto, fiquei na TAP, deixei o curso de lado, tinha entrado para o Politécnico em Lisboa, deixei o curso de lado e fiquei na TAP a descobrir o mundo. Muito mais tarde, já com filhos, os meus filhos aí com, não me lembro, 10 anos, por aí, à volta disso, eu estou a ler uma notícia online daqui da região, estou em Lisboa, e vejo que está a começar um curso em ensino à distância de marketing turístico. E eu olhei, sem ver as unidades curriculares, eu olhei e disse, é isto que eu quero. Finalmente, o curso que eu quero está aqui. O que é que eu fiz? Como eu tinha estudado no Politécnico em Lisboa, pedi transferência de matrícula, foi aceita no Politécnico de Peniche, e eu fui estudar marketing turístico. E fiz os 3 anos, nos 3 anos, acabei com uma boa média de 15 valores, e eu acabei o curso a dizer, era mesmo isto que eu queria. Eu esperei estes anos todos, mas era isto. Como se não bastasse, uns anos mais tarde, decidi que ia fazer mestrado em marketing e promoção turística, e foi isso que fiz. Eu terminei, eu defendi o meu projeto de mestrado, fez agora 1 ano, e terminei com 16 valores. Ou seja, eu precisei de esperar bastante. Eu sabia, isto eu acho que é desde sempre, isso é uma coisa que está comigo desde sempre. Eu desde sempre sei o que é que eu quero. Às vezes não existe aquilo que eu quero. Portanto, eu tive que esperar ali bastante tempo, mas quando apareceu aquilo que eu queria, eu de imediato identifiquei, fui atrás e consegui realizar. Portanto, não foi direito, foi marketing. O marketing tem 2 vertentes importantes que se complementam e que eu gosto das 2. Tem uma parte de relações humanas e de perceber como é que a pessoa funciona, porque o marketing funciona muito à base desta parte. Mas depois tem uma parte analítica, de perceber e de técnicas, de perceber se aquilo que está a ser aplicado de facto está de acordo com o que é suposto. Isto eu acho que é aquela parte que me veio depois da aviação, em que eu tive que aprender processos e técnicas, e tem muito a ver com processos e técnicas de marketing. Marketing é de facto o curso, era o único curso que eu podia ter feito. Pode-se dizer que és marketeer? Não sei. Sou mestre em marketing, se calhar pode-se dizer, mas a nível de profissão, de facto, o que eu faço não tem tanto a ver com marketing, daí aquele chapéu grande da consultoria, claro, que abarca todas estas áreas. Sim, mas dentro das próprias organizações e nessa própria consultoria dentro das organizações, fazes também a relação do marketing com a própria organização. Sim. O que é que eu faço? O que é que eu tento fazer? O marketing para já é uma palavra que se calhar eu não quero dizer que me enerva, mas um bocadinho. Eu tento, o mais possível na linguagem que eu uso, não usar estrangeirismos. Não é que eu não saiba francês e inglês, sei, mas eu tento o mais possível que seja uma linguagem acessível a toda a gente. Eu não acredito quando as pessoas usam muitas palavras em estrangeiro que tenham de facto consciência do que é que estão a dizer. Fica bonito. Fica bonito, mas a gente depois espreme aquilo e não sai nada. O giro é quando se desmonta isso e se diz, ok, então isto é uma coisa complexa, agora mete isto para uma criança de 5 anos a entender. E aí é que percebemos se a pessoa sabe ou não. Isto é o que eu tento fazer com marketing. O que é que quer dizer? Que a palavra em si de marketing é uma palavra que não é portuguesa. O que eu tento fazer é desconstruir o marketing e tudo aquilo que eu sei das técnicas, das teorias, das 500 coisas que estão comprovadas, torná-las o mais acessível possível
para que alguém que não é de marketing consiga ouvir e dizer assim: pá, isto que ela diz faz sentido. Mesmo que seja, que fica muito pela rama, que fica, mas que acenda uma campainha na cabeça de alguém. Porque se acender uma campainha e a pessoa depois for atrás de mais informação, tem duas hipóteses. Ou vai à net à procura de mais informação, ou fala comigo à procura de mais informação. Ou fala com outro especialista em marketing. Claro. Mas se isto permitir que alguém evolua, é excelente. Quando nós usamos um conjunto de palavras, normalmente em inglês, e que conseguimos fazer frases fantásticas, mas que no final olhamos o que é que ele disse exatamente, não é esse o meu caminho. O meu caminho é sempre simplificar o mais possível, tornar acessível o mais possível. Sim, porque tudo aquilo que é complexo complica. Sim, não vale a pena, não é? E nós com coisas simples, eu admito claramente que cada vez mais é importante tornar as práticas e das práticas conseguirmos encontrar algumas teorias que em vez de andarmos com muitas teorias e depois não tenham nada de prático. São dois universos. Um é darem-me um problema e ele ter que ser resolvido, ou eu ter que apresentar uma solução utilizando os conhecimentos que eu tenho, marketing, gestão e afins. Aí sim eu tenho que usar um conjunto de técnicas e tenho que ser altamente profissional. E tenho que apresentar uma solução para a pessoa. Isso é uma coisa. Mas isso é aquilo que eu estudei. A outra coisa é eu estar a falar com alguém e eu sei que a pessoa não é entendida e não tem que ser em marketing. E é quase como se eu achasse, bem, se calhar vou ser chata para alguns que vão estar a ouvir, mas vou dizer à mesma, é quase como se fosse uma falta de respeito o eu não tornar a linguagem acessível. E eu posso estar a falar com a senhora que faz a limpeza de uma área qualquer, como com alguém formado em gestão. É sempre a mesma questão. Cada pessoa sabe da sua área. Se eu uso uma linguagem demasiado técnica, eu acho que só me estou a pôr em bicos dos pés. Se eu realmente quero ter um diálogo com aquela pessoa, eu tenho que ter uma linguagem simples. É um bocado ao contrário, perceber até onde é que a pessoa entende. Se a pessoa entender mais, dá para elevar para uma área mais técnica. Se não entender, é simplificar. Que é para termos uma conversa, senão são dois monólogos. Uhum. Perfeitamente. Diz-me, como é que o teu trabalho, aquilo que fazes hoje no dia-a-dia, impacta a sociedade, impacta as pessoas e impacta naturalmente as empresas, as organizações, ao fim e ao cabo? Olha, é assim, eu quando decidi sair da TAP e voltar para casa, tinha um sonho. E o chapéu do meu sonho era que o conhecimento que eu tinha adquirido, toda a experiência de vida que eu tinha, pudesse ser uma mais-valia aqui na região. Eu não tenho a mania que sou melhor do que ninguém, mas eu tive de facto uma formação muito específica, boa, de aviação, muitos anos, que não é fácil encontrar muita gente com o tipo de formação que eu tive, e eu achava que podia trazer isso como uma mais-valia para cá. A vida foi correndo, de facto surgiu esta oportunidade da transferência da tecnologia, e uma das razões porque eu abracei esta oportunidade foi porque olhei e achei que isto ia de encontro a esta ideia que eu tinha. Este trabalho que eu faço é um trabalho difícil, no sentido em que para já não há muita abertura da parte das empresas para contratar universidades e começarem a trabalhar em conjunto, e é preciso haver aqui um processo lento, é sempre lento, de mudança de mentalidade e de explicar tanto ao universo que está no sistema científico de como é duro o dia-a-dia das empresas, como a nível das empresas que têm muito a ganhar quando contratam um serviço de uma universidade que os pode levar a empresa deles para um outro patamar, porque estão a criar coisas que não existem no mercado. Isto vai muito em contra este princípio que eu te estava a dizer, de eu achar que o meu conhecimento podia ser
uma mais-valia na região. E isto para mim neste sentido faz todo o sentido. Não sei se faz sentido para ti. Faz. Estás-me a dar aqui uma dinâmica com sentido. Que tipo, para concluirmos esta parte, que tipo de competências é que hoje se tem que ter dentro de uma organização, naquilo que tu fazes, para poder desenvolver a própria organização? Sabes que, se me perguntarem o que é que eu sei fazer mesmo bem, não é marketing, não é vendas, não é gestão, não é transferência de tecnologias, não é nada disso. Eu sei fazer isso. Mas aquilo que eu sei fazer mesmo bem, que eu aprendi a fazer na TAP e que trouxe para a vida e que tem sido sempre esse o processo, são pontos. Eu tinha excelentes resultados na TAP e mesmo na área comercial eu tinha excelentes resultados. Eu nunca vendi um bilhete de avião. As pessoas, nunca tive necessidade. Para já a marca por si vendia também, né? Mas o que as pessoas sabiam é que se precisassem de mim, eu ia arranjar forma de resolver a questão. E aquilo que eu funcionava como uma ponte, uma ligação, um elo de ligação entre, neste caso, agências de viagens com quem trabalhei muitos anos e todas as áreas que estavam por trás na TAP. Eu era ali a ligação. E isto que eu aprendi a fazer na TAP e que fiz durante muitos anos, trouxe comigo. E mesmo cá fora, eu saí da TAP há 6 anos. Aquilo que eu continuo a fazer são pontes. Eu quando ligo uma entidade, e não faço isso sozinha, que fazemos em equipa, mas da minha parte, quando eu ligo uma entidade do sistema científico como empresa e percebo que ali se criou uma semente para alguma coisa, a minha missão está concluída. Eu criei uma ponte. Eu juntei 2 pessoas que pode não acontecer nada. Nós vamos acompanhando. Normalmente vai acontecendo alguma coisa, mais uma vez no tempo. Mas potenciamos o acontecimento de alguma coisa que até ali não acontecia. E isto para mim é altamente gratificante. Não te sei explicar bem. Mas é a sensação de missão cumprida, sabes? Sempre que eu junto 2 partes e percebo que dali pode nascer alguma coisa boa, é a sensação de missão cumprida. Eu durante algum tempo, quando saí da TAP, organizei grupos de networking. E lá está, e é sempre a mesma coisa. O que é que eu gostava de fazer? Pontos. Aquilo que eu gostava era de ligar gente. Aquilo que eu gostava era de alguém que tinha um problema e eu encontrar alguém que podia eventualmente ser a solução e pô-los a falar. Eu estou com esta curiosidade. Provavelmente quem nos escuta também. Quando tínhamos uma criança que era envergonhada, introvertida, e provavelmente alguns de nós estamos a rever-nos, e como é que aparece? O que é que levou a transformar esta passagem para alguém que quer criar pontos e que se mete com as pessoas para elas se criarem, quando a criança tinha essa dificuldade? É assim, eu continuo a ser envergonhada. Continuo, só que não se nota. Nós ao longo da vida vamos desenvolvendo mecanismos. E ao longo da vida vamos desenvolvendo técnicas que nos permitem ir de encontro aos nossos objetivos. Eu sou altamente focada em objetivos. Mesmo na minha vida privada. Eu funciono com objetivos em tudo. Portanto, se o meu objetivo for fazer uma determinada coisa, podes ter a certeza que eu vou fazer. A não ser que aquele objetivo deixe de ser interessante para mim. Isto quer dizer o quê? Eu ao longo da vida tive de aprender a lidar com o facto de eu ser humana. E nós, sendo humanos, não somos perfeitos. E não sendo perfeitos, há coisas que somos bons, outros somos menos bons. Isto quer dizer o quê? Eu tinha dificuldade em encarar pessoas. As pessoas assustavam-me, tinham medo. E lembro-me perfeitamente disso em miúda. Se calhar a minha mãe não me ajudou muito, porque obrigava-me a dar beijinhos às velhotas todas vestidas de preto. Mas, estou a brincar,
Mas as pessoas assustavam-me, intimidavam-me. E eu tive, primeiro, de tomar consciência de que porque é que eu tinha receio das pessoas. Às vezes, e estes processos tu sabes que não são fáceis. Quando eu tomei consciência de porque é que eu tive que aceitar coisas. A partir do momento que eu aceitei, foi mais fácil gerir com o que estava à frente. As pessoas são tão ruins para connosco conforme aquilo que nós deixamos que elas sejam. Mas isto a pequena não sabia, eu só aprendi isto mais tarde. A partir do momento que eu consegui sistematizar tudo isto na minha cabeça, sim, eu continuo a ser envergonhada, mas as pessoas já não me assustam. Mas eu percebi que mesmo toda a gente... Depois havia uma altura, na TAP ainda, que eu achava que o chefe e o diretor eram quase seres fora do... extraterrestres. Na estratosfera, não é? No Olimpo. E porque havia uma hierarquia, não é? Portanto, eles estavam no Olimpo e nós éramos os pobres terráqueos. Eu tive a oportunidade de chefiar um departamento na TAP e de coordenar algumas coisas, não interessa. E aquilo que eu fui percebendo é que mesmo quem está no Olimpo é humano e tem fragilidades. Toda a gente tem fragilidades. O que é que eu tive que fazer? Eu tive que aceitar as minhas e também tive que aceitar as fragilidades dos outros. Mas deixei de achar que toda a gente é perfeita. Só porque aparece numa televisão, ou porque é chefe, ou é diretor, ou é CEO, ou o que seja. Toda a gente tem o seu lado frágil. A partir do momento que tu olhas para as pessoas assim, não é que deixes de ser envergonhado, mas somos todos humanos, temos evoluções diferentes aqui na Terra, mas somos todos humanos. Isso desmistifica muita coisa, tira muita carga. Agora, se tu me disseres, eu chego a um jantar, não conheço ninguém, vou falar com toda a gente? Não vou. Eu deixo-me ficar lá no meu sítio a ver qual é a dinâmica de toda a gente. E depois, fazendo sentido, eu falarei com um ou dois. Boa. Mas não, eu não sou... Não, isso nunca vou ser, não chega a uma sala, não, de todo. Mas sim, importante, uma mensagem que deixaste aqui, que todos nós somos humanos e todos nós temos as nossas fragilidades. Quando as aceitamos e compreendemos que o outro também as tem, começa a ser tudo muito mais simples. Sim, passamos a relativizar muita coisa. Muito bem, então vamos colocar dentro da caixa e vamos terminar aqui esta parte para irmos depois à terceira parte. Estamos com a Teresa Leal, que é consultora, especialista em marketing e desafia as pessoas e as organizações a consciencializarem e a serem também diferentes e a fazerem a sua diferenciação. Fiquem aí desse lado, nós voltamos já a seguir. Yes the People, damos valor às pessoas e às organizações. Yes the People, uma marca com valor. Ora, que sejam bem-vindos a esta terceira parte. Como sabem, hoje, nestas conversas fora da caixa, estamos a fazer e a falar de coisas... Já falámos no ar, já voámos, já aterramos e estamos agora nesta parte onde vamos abrir mais uma caixa. Vamos lá ver, aqui dentro desta caixa, esta vai ser mágica, esta é que vai pedir, quem sabe... Os três desejos. Os três desejos. Mas não são mágicos. Não são mágicos. Vamos dar uma espreitadela até amanhã, com ambições, sonhos e, efetivamente, também com um bocadinho de humor à mistura, como é natural. Tu, quando pensas no futuro, o que é que te vem? Olha, não vem. Ou seja, eu não consigo pensar no futuro sem de imediato me vir o passado à cabeça. Quando penso no futuro, há duas coisas que me vêm. É assim, deixa-me explicar-te isto de outra forma, mais simples. Há uns anos atrás, um dos meus filhos, o meu filho mais velho, começou a primária
e tinha muitos problemas de aprendizagem. Muito grave. Médicos para a frente, para trás, blá, blá. Bem, descobre-se, o pequeno tem dislexia. Mais, descobriu eu que é hereditária e que herdou de mim. Isso justificou, na altura, quando eu percebi isto, que eu já era bem adulta, o meu cérebro abriu e houve uma série de justificações para coisas que eu fazia que não tinham muito sentido e que se passaram a explicar. Eu, por exemplo, eu não sei uma tabuada de cor e nunca vou conseguir saber. Isto para dizer o quê? Parece, disse-me a pedopsiquiatra do meu filho, que alguns de nós não pensamos de forma normal. Normal, de acordo com o normal. Isto para dizer o quê? Eu quando penso, ou quando imagino alguma coisa, eu tenho sempre uma imagem visual associada àquilo que eu penso. Se eu não conseguir pôr isso numa imagem visual, eu não consigo entender o que é que me estou a dizer. Se for uma coisa demasiado filosofia, por exemplo, é-me extremamente difícil, ou eu consigo pôr aquele conceito num filme na minha cabeça, ou aquilo não faz sentido nenhum e eu não consigo, o meu cérebro não processa aquilo, ponto final. Ok? Por isso é que eu não consigo saber uma tabuada de cor. 9 vezes 9, não sei, são números. Não claro. Tem um filme para eu pôr lá. Portanto, quando eu penso no futuro, eu fiz o enquadramento do passado para te explicar. Aliás, dizes-me um número e eu vejo um número com volume, com cor na minha cabeça. Tem sempre uma imagem associada. Quando eu penso no futuro, eu tenho que ver um filme. Senão, não existe. Não quer dizer que eu não vá ter futuro. Não existe. Quando eu penso no futuro, há sempre duas coisas, como eu estava a dizer. São os meus 2 filhos. Portanto, o meu futuro tem sempre os meus 2 rapazes lá. Sempre. E quando dizem futuro, eu vejo sempre 2 filhos. Porque os meus filhos são o passado, o presente, o futuro, é tudo. Depois, eu neste momento, e acho que por causa deste processo mental, eu tenho dificuldade em fazer um filme com o meu futuro. Isto porquê? Porque eu venho, e falávamos há pouco sobre isso, eu venho de um processo de 6 anos em que eu desmontei toda a minha vida e recomecei tudo, e é mesmo tudo de novo. Eu costumo dizer a brincar, quando é mais informalmente, que nem os gatos ficaram, porque os gatos que eu hoje tenho vieram São até outros. mim de agora. Portanto, do meu passado ficaram os meus 2 filhos. E quando já passamos dos 50 anos e tomamos a decisão de deixar tudo o que era certo e garantido para trás e recomeçar tudo de novo, quando olhamos para o futuro de uma forma diferente. Não como algo que está programado, mas como algo que se vai construindo. O que é que eu te posso dizer? Eu sei exatamente no presente o que é que eu quero. Exatamente. Calculo, pelo menos os meus filhos dizem, quando eu for muito velhinha, me vão tratar bem. Ou vou arranjar quem trate de mim. Neste espaço de tempo, que ainda são uns quantos anos que eu tenho aqui no meio, eu vejo-me a continuar a fazer muito daquilo que estou a fazer. Seja nas Caldas, seja em Lisboa, seja onde for, mas alinhado com os meus valores e os meus princípios. Mas eu vejo-me, se uma coisa não estiver devidamente alinhada comigo, a dizer isto não me serve, eu não quero mais isto, e se for preciso eu começo de novo, mas isto não me serve. Eu não te consigo dar uma imagem romântica, dizer, eu vejo-me daqui a 5 anos, não vejo. Eu vejo-me num processo de construção com aquilo que eu sei que vou dizer que não e que não quero, e aquilo que eu sei que é para dar continuidade. Até onde é que isto me leva? Eu não faço a mínima ideia. Imaginas uma estrada, uma autoestrada, com alguns cruzamentos, entroncamentos, e saber que não queres virar naquele à direita ou à esquerda e continuar a seguir. Exato, é isso mesmo. E isto significa às vezes que há coisas que têm que ficar pelo caminho, e também houve aqui um processo meu de aprendizagem de que aquilo que não me serve e não está a continuar comigo, então é para largar. Porque o meu caminho eu sei qual é que é.
Mas como te digo, eu não vejo o pote de ouro no fim do arco-íris. Eu vejo o caminho a ser percorrido como se o futuro fosse o prolongamento do presente. Porque, de facto, aquilo que a gente tem como certo é o presente, é o que vive hoje, não é? Claro. O resto é construído todos os dias. O meu dia da manhã é futuro, mas amanhã já não é, já é presente. Claro. Acreditas que o futuro ou aquilo que acontece amanhã é impactado pelo aquilo que tu fazes hoje? Não sei, olha, eu estou-me a rir, eu vou partilhar uma coisa que nem sei se devia partilhar. Neste meu... Mas siga, eu sempre dei o corpo às balas mesmo. Neste meu processo de me reconstruir, eu fiz muita coisa. Houve umas que acertei, outras não. Claro. E houve um dia alguém que me disse: epá, eu tenho aqui uma pessoa, tu tens que ir lá porque esta pessoa vai-te dizer o teu futuro e vai-te dizer o que é que vai acontecer. Pá, e eu olhei, não era muito caro, disse: pá, também olha, já gastei tanto dinheiro em tanta coisa, bora lá. Eu fui lá. Olha, foi alguém que impactou muito comigo, porque para já eu não lhe dei dados, a não ser datas de nascimento, e foi alguém que me disse exatamente, ele não me conhecia de lado nenhum e não tinha referências, não tinha como ter, e ele conseguiu dizer-me muita coisa sobre a minha vida, coisas reais, que eu fiquei... E a seguir ele sim disse-me o que é que ia ser o meu futuro, e eu fiquei com muitos detalhes, digo-te já, muitos detalhes muito concretos, datas, períodos de tempo, uma coisa muito concreta. Não foi, você vai encontrar o príncipe, não é nada disso, coisas muito concretas. Se você fizer isto vai acontecer, olha, você tem duas escolhas, faz isto, acontece não sei o quê, faz não sei o quê, acontece não sei o quê, você é que sabe. Coisas práticas, estás a ver? E eu vim de lá e disse: pá, isto não pode ser verdade. Eu fiz isto há 1 ano. Várias coisas daquilo que o homem disse, até os vários caminhos aconteceram. E sabes o que é eu estar numa encruzilhada e pensar assim: como é que é possível? Eu estou numa encruzilhada que alguém me disse que eu ia estar. E eu sei, olha, ainda bem que gastei aquele dinheirinho, porque eu sei, e faz sentido aquilo que ele me disse. Se eu for para aqui acontece isto, se eu for para ali acontece aquilo, eu escolho. Isto vale o que vale. Claro. Mas, e no limite, isto quer dizer que nós, levava-nos aqui uma conversa filosófica, mas que não temos assim tanto poder de escolha. É quase como se já havia essa coisa pré-determinada, nós depois temos ali uns atalhos que fazemos ou não. Agora, de facto, e quando eu te dizia atrás que o futuro, para mim, deixou de ser o futuro como todos o vimos, quando alguém me diz isto, e eu ando 1 ano da minha vida e agora olho para trás e percebo, que o homem praticamente não falhou, eu digo, bem, eu só estou cá para... Eu tenho uma missão, isso eu acredito. Eu tenho uma missão na vida. Eu tenho uma missão, eu tenho objetivos que tenho que seguir com eles. O futuro... olha, por isso é que eu brincava. Ao sair da caixa, lá aquele ser que me diz, tens 3 desejos, eu peço os 3 desejos e fico rica, lindíssima e sem problemas de saúde. O futuro... eu não sei bem o que é, eu não sei se a gente o constrói ou se segue uma missão que deverá ter na vida, porque senão não faz muito sentido andarmos ao cimo da terra. São algumas questões muito interessantes que deixas aqui no ar e que eu também não tenho resposta para elas. Ninguém tem. Para irmos caminhando para o final, porque tínhamos aqui uma conversa maravilhosa, Iva, o que eu queria olha, que impacto é que tu queres deixar
Quando alguém passa por ti, cruzou-se contigo, que impacto é que tu gostarias de deixar nessa pessoa, na sociedade? Isso é uma responsabilidade. As pessoas não têm noção. Olha, eu não sei se isto vai exceder o tempo, mas eu vou ter que falar mais um bocadinho. As pessoas não têm noção quando se responde a essa pergunta de uma forma simplista. Eu vou-te explicar porquê. Não falámos aqui, ou nem sei se falámos, acho que não. Eu a certa altura comecei a escrever, criei um blog, chamava-se Teresa Vai de Férias, e o blog era sobre viagens, coisas boas da vida, e correu muito bem. E eu tinha imenso alcance. E havia muita gente, mesmo em Lisboa, que se cruzava comigo e que me vinha falar. E um dia, numa rede social, um senhor mandou-me uma mensagem. Ele tinha acabado de ficar viúvo. E ele tinha uma filha jovem adulta, recém-adulta, que ele não estava a conseguir gerir a miúda, que sentia tanta falta da mãe. E ele pede-me se eu posso falar com a filha e de alguma forma dar um conselho à filha. Não havia nada. Eu senti-me completamente impotente. Eu escrevia sobre lifestyle. Eu era, um boneco. Né? Era um boneco que as pessoas veem ali nas comunicações. E eu senti-me, e aquilo foi um peso enorme em cima de mim. E eu respondi-lhe a dizer que era difícil, eu não conhecia a filha, e para mais eu ia abordar a filha de que forma. Aquilo que ele me estava a pedir era muito difícil. E ele insistiu. Ele estava muito perdido com a questão. E eu disse-lhe que ia acompanhar a filha, ia ser amiga dela nas redes, e ia-lhe tentar passar algumas palavras de conforto sempre que ela passasse alguma mensagem, mas não podia fazer muito mais. E foi isso que eu fiz. A miúda passou muito, porque mais tarde, isto é mesmo verdade que eu estou a partilhar, mais tarde ela ficou viúva muito cedo. Ela casou e ficou viúva. E um tempo mais tarde ela perdeu o pai também. E um dia, agora há pouco tempo, ela estava a escrever sobre tudo aquilo que perdeu na vida. E o pai que também saiu e era tão importante. E eu mandei-lhe uma mensagem a contar-lhe isto. Ela respondeu-me, claro, e calculo que com as lágrimas... percebi pelo texto, com as lágrimas nos olhos. Porque ela não pôs em causa o pai, mas havia questões na cabeça dela por esclarecer em relação a tudo o que lhe está a acontecer, coitada. E eu disse, o seu pai gostava tanto de si ao ponto de ter feito isto. Pronto, e ela respondeu-me. Isto para dizer o quê? É uma grande, e volto ao princípio, é uma grande responsabilidade. O nós queremos impactar ou impactarmos na vida de outros. Na TAP, eu tive a oportunidade, muitas vezes, de ajudar muita gente. Estava ao meu alcance. Para mim era relativamente fácil de o fazer. E há até hoje muita gente agradecida. Eu já deixei TAP há anos. E ainda há gente que me contacta e lembra sempre aquele momento em que eu, de facto, ajudei aquela pessoa. Ninguém soube, fiz alguma coisa que, de facto, para a pessoa foi extraordinário. A maior parte das coisas eu confesso que não me lembro. Fiz no momento, está feito, está arrumado. Não acho que deva ser um objetivo na nossa vida o querermos impactar a vida de outros. Porque é como eu te digo, acho que é uma responsabilidade tremenda sempre que interferimos ou agimos sobre a vida de outra pessoa. Espero ter respondido. De qualquer forma, queiras ou não queiras, queiramos ou não queiramos, mas deixamos algo nos outros. Sim, é verdade. Isso aí, mesmo que nós não queiramos. Mas bem, vamos concluir aqui esta caixa, vamos fechar a caixa com o impacto que a Teresa Leal hoje colocou nesta caixa. E para concluirmos, Teresa, agora vamos abrir aqui esta caixa. Ora, isso, peço que abras aí, e está aqui um conjunto de cartas e eu pedia que retirasses uma. Mas à escolha ou uma qualquer? Aquela que tu quiseres. A que eu quiser. Olha, vou tirar a escolha, seja o que Deus quiser. Isso. Vou entregar ao infinito. Ao infinito. Então é essa. E agora passas tu a ler
a pergunta que é para ti. Esta não é das piores. Correu bem. O senhor é meu amigo. A pergunta que é para mim: que hábitos ou práticas te podem ajudar a soltar-me? E esta pergunta que vais responder, se assim o entenderes, também pode ficar para ti aí em casa, que vai ficar aqui, esta pergunta, porque pode também ter algum impacto em ti. Então, o que é que eu faço quando preciso de me soltar? Há uma coisa, agora tenho feito pouco, não tenho tido muito tempo, mas há uma coisa que gosto muito de fazer. Eu gosto muito de ir para o pé do mar. E às vezes, quando a vida está muito pesada, eu vou para o pé do mar e deixo-me ficar. É algo que me traz mesmo aquela coisa de ver aquele movimento das ondas, faz-me, não sei, ajuda-me a ligar comigo, não sei o que é que acontece, faz-me bem. Há outra coisa que me faz muito bem, que é chegar a casa. Eu fiquei com a casa que era dos meus pais e que já era de família, e eu tenho uma recordação na minha memória de ver, uma recordação muito antiga, de ver a minha avó no altozinho do monte onde está a casa, quando nós voltávamos para Lisboa e ela lá a dizer adeus. Minha avó morreu, eu tinha 6 anos, portanto é uma coisa muito antiga. E depois tenho, no momento a seguir, de eu a voltar para Lisboa com os meus filhos e a minha mãe no mesmo sítio a dizer adeus. E eu não te sei explicar como é que me sabe bem quando eu chego para o carro e olho para a casa e tenho esta história da família ali a passar na minha cabeça. Então, uma das coisas que me sabe e que me faz muito bem é eu olhar para a casa que era da família e perceber que não se perdeu e que irá perdurar, porque naquilo que depende de mim eu vou explicando aos meus filhos, um dia eles farão aquilo que quiserem, mas de facto é a história da família que está ali. Gosto de ler. Tenho agora um hábito que está na moda, que é o journal. Não ouviste falar? Eu não, mas é uma coisa nova que está no TikTok e é gira. Como é que funciona? E é gira, não é cara? Um livro, um caderno. Eu comprei daqueles de argolas, porque aquilo depois vai aumentando de volume. Restos de papel, embrulho, etiquetas, o que seja. E depois o que é que eu junto mais? Algumas coisas eu vou investindo, mas não é muito dinheiro, até voz chinês. Autocolantes, papéis de cores, revistas, livros velhos, mesmo daqueles velhos que estão mesmo descambados e não há por onde. E tudo isto, letras, agora comprei umas letrinhas em madeira pequeninas. Então tudo isto, dia a dia, ou com o ritmo que a pessoa pode ou quer, em cada página vai construindo uma história ou alguma mensagem que quer deixar. E isto está-me a dar imenso prazer. Eu ontem cheguei a casa e não havia luz. E eu pensei assim, vou fazer o quê? Nem o jantar podia fazer, não é? Foi uma sandes fria. Pus velas à volta e tive ali um quanto tempo de roda do meu journal a construir partes de mim que estão lá. Portanto, é quase como se eu estivesse a construir. Nós podemos usar o tema que quisermos, aqui nada é fechado, mas eu vou usando aquilo quase como uma terapia e vou deixando ali coisas. Tenho sempre uma esperança que um dia eu morra e aquilo fique, e alguns daqueles recados passem para os meus filhos também. Ora, olha, uma boa sugestão. Pois, o tempo é assim. Teresa, se alguém que nos está a escutar quiser falar com a Teresa Leal, como é que faz? É muito fácil encontrar-me nas redes sociais. Teresa Leal Marketing, estou quase em todo lado. TikTok, Facebook, Instagram, e e-mail teresa.leal24@gmail.com. É muito, muito fácil encontrar-me. Extremamente simples. Teresa, quero agradecer a oportunidade que me destes a mim e a quem nos escuta de podermos ter esta conversa. Eu é que agradeço o convite. E uma conversa maravilhosa. É verdade, e o tempo voou. Pois, não sei como é que eu
particularmente me vou entender com a Jane Oliveira, que ela faz a edição e está ali do outro lado a pôr-nos o bom som e a boa imagem. Terminamos aqui esta nossa conversa fora da caixa. Já sabe, pode nos acompanhar nos canais de YouTube, no Facebook, em foradacaixa.pt, e se eventualmente souberes de alguém ou quisesses que alguém viesse aqui a esta conversa, por que não dizermos? E quem sabe, pode ser mesmo tu. Aqui nas conversas fora da caixa, tudo é simples, poderoso e muito significativo. Marcamos encontro na próxima.